Efésios capítulo 5, o versículo 2 diz assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu acabei de ler o livro de Efésios, e o livro de Efésios ele pode ser chamado, e ele é conhecido na realidade, como o livro do andar. Como assim do andar, pastor? O livro de Efésios trata de muitas coisas, trata de casamento, trata do relacionamento na nossa família, entre esposos e esposas, pais e filhos, trata de empregador e empregado, enfim, todos os relacionamentos, todas as áreas da nossa vida são tratados no livro de Efésios. E ele, então, é conhecido como o livro do andar. Ele ensina de várias formas como nós devemos andar, como nós devemos proceder na nossa vida. Então, tem aqui, no livro de Efésios, instruções de como devemos andar ou não andar. Tem essa também, né? Instrução é como o que devemos fazer, e também instrução é o que não devemos fazer. Então, nós queremos ver hoje, nós vamos ver como andar com Deus, ou simplesmente andando com Deus. Quando nós andamos com Deus, quando estamos num caminhar correto perante Deus, todos os outros andares da nossa vida, como eu mencionei agora, o livro de Efésios trata sobre todos os relacionamentos, e quando nós estamos caminhando corretamente perante Deus, todos os outros aspectos das nossas vidas vão se encaixar. Então, quando estamos preocupados, focados em andar com Deus, o resto se resolve. A gente não tem que ficar se preocupando sobre filho, sobre casamento, sobre finanças, sobre isso, sobre aquilo. Se a gente se preocupar primeiramente em andar corretamente perante Deus, quando a gente faz isso, o resto se resolve quase que sozinho e tudo se encaixa no lugar. Então vamos ver o que o livro de Efésios fala sobre como devemos andar. Então vamos começar no versículo 2 do capítulo 2. A gente leu o capítulo 5, versículo 2 do 5. Vamos voltar para o capítulo 2 e olhar no versículo 2, que fala como devemos andar. Tá? Ele diz assim: Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós não devemos andar em desobediência, devemos andar em obediência. Agora note que o começo do versículo fala assim, que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Quer dizer isso? Falou que havia um tempo, no passado, antes, os crentes da igreja de Éfeso, eles andavam segundo o mundo. Aí fala aqui, segundo o príncipe das potestades do espírito do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele está falando o seguinte, antes nós, claro, falando sobre os crentes em Éfeso, mas aplica-se também a nós, antes nós andávamos em desobediência a Deus, nós andávamos segundo o mundo, e o mundo anda segundo o príncipe do ar, que energiza os filhos da desobediência. Então aqui está falando sobre obediência, e uma coisa que devemos fazer é andar em obediência a Deus. Entenda isso, todos nós somos obedientes a alguma coisa. Ou, como diz aqui, ao espírito do ar. Esse espírito do ar está falando sobre Satanás. O espírito do ar que agora opera nos filhos da desobediência. Ou nós podemos ser obedientes a Deus. Ou um ou outro. Então todo mundo é obediente e todo mundo é desobediente. A questão é a quem nós somos obedientes e a quem nós somos desobedientes. Essa é a nossa escolha. Nós estamos seguindo. O que estamos seguindo é o que é importante. Então veja que Deus espera que você e eu sejamos obedientes a Ele. Não é um grande favor que nós fazemos para Deus, não é uma grande honra que nós temos, porque eu obedeço a Deus. Devemos obedecer a Deus, é o que é esperado de nós, é o que Deus espera de nós. Nós não precisamos de um motivo ou de recompensa, ou se achar que estamos fazendo grande coisa ao obedecer a Deus. É isso que Ele espera de nós. A gente lê no versículo 2 justamente isso, que em outro tempo,
Houve uma época que eu, o pastor, não andava em obediência a Deus. Isso é verdade de cada um de nós. Houve um tempo, aqui Paulo escrevendo para os crentes lá na igreja de Éfeso, ele falou, vocês da igreja, houve um tempo que vocês não andavam em obediência, vocês andavam segundo o mundo. Tá? Mas agora é diferente. Deus espera que a gente ande em obediência. Agora veja bem, só para esclarecer, essa obediência não é alguma coisa que vai nos ganhar salvação. Salvação não vem de obediência, salvação não vem das obras, salvação não vem do que eu faço ou deixo de fazer. Salvação é pela graça e vem única e tão somente através do que Cristo fez na cruz. Ele pagou o preço. Então a minha obediência não está relacionada com a minha salvação. Se eu for obediente, eu não vou ser mais ou menos salvo. Se eu for desobediente, eu não vou perder minha salvação ou ser menos salvo. Obediência vai nos ganhar bênçãos e galardão, possivelmente. Tá? Isso vai depender do justo juiz. Mas salvação não tem nada a ver com obediência. Obediência é o nosso dever. É o que nós devemos fazer. Tá? Se você tem filho, você tem filha, você espera que os seus filhos nos obedeçam. Por quê? Porque é o que eles devem fazer. Os filhos devem obedecer aos pais. Mas se não obedecer, não vão deixar de ser filho. Não vão deixar, e você não vai deixar de ser o pai deles ou a mãe deles. Tá? Então, obediência não tem nada a ver com salvação. Vai afetar sim o nosso relacionamento. Você tem um filho, uma filha, que só vive abertamente, desobedecendo, assim, na cara, na lata, aquilo vai afetar o relacionamento, mas não a posição de pai, filha, mãe, pai, filho, não vai mudar nunca, tá? Mas vai afetar o relacionamento. Então, a primeira coisa, como andar com Deus? Andar em obediência. A segunda coisa, ainda em Efésios 2, no versículo 10, fala assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que interessante. Primeira coisa, devemos andar em obediência, não em desobediência. Segunda coisa, devemos andar em boas obras. Devemos andar em boas obras. Mais uma vez, essas boas obras que fazem parte da obediência, essas boas obras não é para salvação. Tanto que os versículos anteriores ao que eu acabei de ler, é justamente isso. Que fala o quê? Sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí é o 10 que eu li agora. Porque somos feituras suas, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos criou em Cristo Jesus? Para as boas obras. Para que a gente cumpra, a gente faça as boas obras. Que boas obras? Vou voltar para o texto. As quais, ou seja, as obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus tem obras para mim e para você fazer. E se nós somos obedientes, nós vamos justamente andar nessas obras, vamos cumprir essas obras. Que obras? As obras que Deus preparou. Foi para isso que Ele nos salvou em Cristo Jesus. Agora veja bem, as obras não são para a salvação, as obras são o resultado da salvação. Tem uma grande diferença. Então Deus criou, preparou essas obras para que eu e você as cumpríssemos. Tem coisa nesse mundo que só você pode fazer. Existem coisas nesse mundo que só eu posso fazer. E Deus preparou obras para cada um de nós. E tem obras que se eu não fizer, se você não fizer, então vai ficar sem fazer. Existem coisas, eu tenho certeza, que se eu não fizer, Deus pode levantar outra pessoa para fazer. Eu vou perder o quê? Eu vou perder bênção e galardão. Porque Deus preparou para mim, eu não fiz, então Deus levantou outra pessoa para fazer por mim. Mas era para eu ter feito. Mas eu acredito que existem coisas que se eu não fizer, então ninguém vai fazer. Existem pessoas que cada um de nós aqui temos acesso e os outros não têm. Existem pessoas nas suas vidas que eu nem sei se que existem, por exemplo. E mesmo que eu soubesse, eu não tenho o mesmo acesso. Eles não vão dar ouvidos para mim, mas vão dar ouvidos para você, talvez. Pode ser familiar, pode ser amigo, colega de trabalho, vizinho. Eu não sei, mas tem pessoas que você tem acesso, tem situações que você vai viver que eu não vou viver. Então Deus preparou obras
para todo mundo. E é nossa responsabilidade andar nessas obras, nos prepararmos para andarmos nessas obras que Deus criou para nós, para cada um de nós. Então, nós temos que ficar atentos a isso. E quando a gente anda com Deus em obediência e querendo cumprir e andar essas obras que Deus preparou, o que vai acontecer é que Deus vai preparar encontros divinos. Encontros. Vou dar um exemplo aqui. Uns 20 e poucos anos atrás, eu estava na casa de um irmão, esse irmão já faleceu faz tempo, está no céu já. O nome dele era Pearson, o nome dele é Pearson. E esse irmão, ele era da Força Aérea, ele trabalhava em aviões que voavam a longa distância e ele era um operador de rádio. Ele saiu da Força Aérea e ele tinha em casa equipamento de rádio amador, equipamento com antena, uma torre em casa, ele falava com gente de todo mundo através desse sistema de rádio amador. Tá? A frequência que você pode falar e receber, receptor e transmitor, você conversa com pessoas do mundo inteiro. Enfim. E certo dia eu estava na casa dele e ele estava lá no equipamento mostrando lá e ele captou uma transmissão, isso era nos Estados Unidos, e ele captou uma transmissão de um radioamador no Brasil, acreditem você, no Brasil era um radioamador no litoral de São Paulo, ali perto de Santos, Bertioga, aquela área ali de São Paulo. Então ele começou a falar e o inglês do rapaz não era muito bom, mas ele entendeu que era no Brasil, que coisa toda. Então ele me chamou, eu estava do lado dele e falou, fala aqui com ele. Aí eu comecei a falar com esse rapaz, eu não lembro o nome dele, eu comecei a conversar com ele no rádio amador e ele me contou uma história. Ele falou, olha, é interessante porque teve um fogo, um incêndio na minha casa e eu perdi quase tudo. Pegou fogo na casa quase toda, mas o meu equipamento de rádio não foi afetado. E eu estou aqui, conversando com vocês e aí eu falei assim, incêndio, né? Aí eu falei assim para ele, vem cá, se você tivesse morrido nesse incêndio, você sabe para onde você teria ido? E ele falou, não, na realidade eu não sei, e é algo que eu venho pensando, porque poderia ser que eu tivesse morrido, eu não lembro se estava em casa ou não estava em casa, mas enfim, ele falou, eu poderia estar em casa, eu poderia ter morrido no incêndio, e eu não faço a mínima ideia onde eu iria. Quer dizer, está entregando o prato cheio para mim, né? Moral da história, eu então compartilhei com ele o Evangelho. Eu compartilhei com ele sobre Jesus. E o fato que Jesus veio justamente para pagar o preço que nós não tínhamos como pagar. Ele não tinha, ninguém tem. E Jesus veio, viveu aquela vida perfeita e entregou aquela vida perfeita para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Enfim, eu preguei o Evangelho para ele e ele foi salvo. Ele orou comigo, ele entendeu, acreditou e recebeu o Evangelho. Já pensou que maravilha? Mas não acaba por aí. Ele falou assim, a minha esposa estava aqui do meu lado, ela ouviu também, ela também entendeu, ela orou. Ela também está salva? Ela também está salva. Duas pessoas. Mas me diga uma coisa, quando no universo eu poderia ter preparado, esquematizado uma coisa dessas? Nunca, jamais, nos meus mais malucos pensamentos, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar no rádio amador, por acaso, eu vou falar com alguém no Brasil, que por acaso sobreviveu um incêndio, só sobrou o rádio amador dele, está conversando com outro rádio amador, que eu estou por coincidência na casa dele, e o cara do Brasil fala português. Nunca quis acontecer. Quem foi que preparou esse encontro divino? Deus. As obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então tem coisas que Deus vai fazer. Talvez não seja como esse exemplo, que é bem dramático, né? Bem assim, diferente. Pode ser uma coisa tão simples quanto, semana passada, eu saí para pregar evangelho lá na Praça do Bill, tem umas praças bem ajeitosinhas agora, muita gente vai porque é bem ajeitada, né? Obrigado, senhor prefeito. Não estou fazendo campanha, mas só estou dizendo, uma coisa boa que ele fez. E então vai muita gente, porque tem quadra de esporte, tem parque para as crianças, tá? Aí junta gente, e onde tem gente, lá vamos nós. E eu conversei com algumas pessoas que por coincidência estavam lá. A gente por coincidência foi para aquela praça, naquele dia, naquela hora, e Deus colocou aquelas pessoas naquela praça, naquele dia, naquela hora, e nós conversamos com ela, e nós falamos o evangelho, e muitas foram salvas, foram 17, não foi no domingo passado? Ou 20? Enfim, foi
O que é isso, gente? É um encontro divino. Por quê? Porque estamos andando nas obras que Deus preparou para nós andarmos. Mas nós temos que andar em obediência e andar buscando cumprir essas obras. Terceira coisa, devemos andar dignamente, como fala em Efésios 4, versículo 1, fala assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Éfeso, preso, ele estava na cadeia, mas escreveu uma carta para os irmãos em Éfeso, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Dignos da vocação com que fostes chamados. Então ele está dizendo, andem dignamente. O que quer dizer digno ou dignamente? Digno significa merecedor. Quando nós falamos que Deus é digno do louvor, quer dizer que Deus merece o nosso louvor. Então, Paulo está dizendo para os crentes em Éfeso para andarem, lembrando que Éfeso é o livro do andar, para andarem dignamente, como merecedores. Que vocação é essa que fomos chamados? Ele está falando sobre a salvação. Nós somos convocados, chamados, salvos, e uma vez salvos, andar nas obras que Deus preparou, andar em obediência. Então nós temos que andar dignos. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Salvação, mais uma vez, não é algo merecido. Eu não sou digno de ir para o céu, nem você é e nem nós nunca vamos ser. Mas Paulo fala, ande como se fossem merecedores. Quer dizer o que é isso? Eu não preciso de obras, eu não preciso ser obediente para ir para o céu. Jesus foi obediente e Jesus fez as obras que pagou a minha ida para o céu. Mas eu devo andar como se eu precisasse merecer para o céu. Eu não preciso merecer para o céu. Eu já estou indo para o céu. Se você é salvo, você está indo para o céu. Independente da sua obediência, desobediência, as suas obras, não interessa. Se você é salvo, já recebeu Jesus, você está indo para o céu, ponto final. Porém, nós devemos viver como se eu precisasse merecer ir para o céu. Eu não preciso. Mas eu devo viver dignamente, ou seja, eu devo viver como se fosse necessário. Então muita gente comete esse erro. Eu sou salvo? Sou. Jesus pagou pelos meus pecados? Pagou. Eu estou indo para o céu? Estou. Então pronto, eu vou viver, vou pintar, vou bordar, vou fazer o que eu quiser. Eu estou indo para o céu mesmo? Não, isso não é viver dignamente. E alguém que vive assim, a grande pergunta é salvo mesmo? Estou dizendo que não é, só estou perguntando. Por quê? Porque Paulo diz que nós devemos viver dignamente. E a pessoa que vive dignamente é aquela pessoa que vive como se precisasse ganhar a salvação. Não tem que ganhar nem merecer a salvação, mas é como se precisasse. Então eu e nós devemos viver uma vida digna, justa, correta, não para ir para o céu, mas pelo fato que eu já estou indo para o céu. Eu devo viver como se eu fosse um merecedor. A maioria, se não todas as seitas, cometem esse erro. As falsas religiões, muitas religiões que se chamam de evangélicas, dizem que você precisa merecer ir para o céu. Você tem que perseverar até o fim. Que você precisa fazer isso, não fazer aquilo, você tem que tomar ceia, tem que ser batizado, tem que ir para a igreja, tem que... Bota um monte de coisa que você precisa fazer. Sabe o que é isso? Isso é você querer merecer sua salvação. Se eu preciso merecer minha salvação, por que Cristo veio morrer na cruz? Se eu posso me salvar, se você pode se salvar, sendo uma pessoa assim, 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 assada, então Cristo veio, sofreu e morreu à toa, como a Bíblia fala. Cristo veio porque não tinha outro jeito. Mas eu devo viver como se dependesse de mim e não do que Cristo já fez por mim. Próxima coisa, Efésios 4, versículo 17, agora diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Então, outra coisa que no livro de Andar fala, nós não devemos andar em desobediência, devemos andar em obras, nas boas obras, devemos andar dignamente, e nós não devemos andar igual ao mundo. Quando aqui fala os outros gentios, tem que entender o seguinte. Note que fala outros gentios. O que é um gentio, pastor?
O mundo pode ser dividido em várias categorias. Homem, mulher, japonês e chinês, altos e baixos, enfim. Mas uma coisa que divide todo mundo também é o seguinte: judeu e gentil. Tá? Todo ser humano ou é judeu, e são muito poucos que tem, porque judeu é alguém que é descendente de Abraão, tá? Então só existe uma linhagem do judeu, que é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquela coisa toda, tá? E tem os gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu é gentil. Então note que Paulo fala aqui no versículo 17 de Efésios 4, como também andam os outros gentios. Então, o pessoal da igreja em Éfeso fica na Grécia, que hoje é Grécia, tá? E era Grécia naquela época também, chamada Macedônia, mas tudo bem. Então veja bem, então ele está falando para gentios, não eram judeus na igreja em Éfeso, eram gentios, não judeus, gentios. E ele fala, não ande como os outros gentios. Então tinha dois tipos de gentio, tinha os outros, que andavam igual ao mundo, se comportavam como um mundo, faziam tudo igual ao mundo, eram os outros gentios, e tem os gentios da igreja, que é o povo salvo. Então nós não devemos andar igual ao mundo, devemos ser diferentes do mundo. Agora, não é ser diferente no sentido de ser diferente só por ser diferente. Bom, eu vou colocar um abacaxi na minha cabeça porque eu não vejo ninguém andando com abacaxi na cabeça. Então, eu vou ser diferente, eu vou botar um abacaxi na cabeça. É ser diferente porque está andando em obediência, está andando nas obras, está andando como se fosse necessário merecer a salvação. Isso que é diferente. Então nós não devemos viver igual ao mundo. Olha o que fala aqui, vou ler Gênesis 6:5, que nos dá a receita de como a gente pode viver diferente do mundo. Tá? Pessoal, eu quero viver diferente do mundo, eu não quero ser como os outros gentios. Tudo bem, vou ler aqui. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, ou seja, o tempo todo. Então note, existe uma relação entre a maldade se multiplicando. Você diria que hoje no mundo a maldade está se multiplicando? Eu diria que está. Tá? Se você tem idade, como eu tenho idade de olhar para trás 30, 40, 50 anos, a gente percebe que o mundo tem ficado um lugar mais mau, mais cruel, mais sombrio, mais complicado. Por que é isso, pastor? Aqui está dizendo, é porque a imaginação dos pensamentos do coração do homem, antes que a maldade ganhe voz, ganhe mãos e pernas, antes que a maldade ganhe vida aqui no mundo, ela começa, sabe onde? Na imaginação dos pensamentos do coração. Está vendo meu coração? Não. Está vendo minha imaginação? Não. Está vendo meus pensamentos? Não. Mas é lá na imaginação, no pensamento, no coração, que a maldade começa. Então, se nós queremos ser diferente dos outros gentios, diferentes do mundo, nós precisamos manter os nossos pensamentos corretos perante Deus. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, ouvir a pregação. Por quê? Porque é isso que vai nos limpar. Jesus comparou a palavra de Deus como a água que limpa. A purificação com a água da tua palavra. Então nós temos que estar ouvindo, aplicando, obedecendo, porque isso vai mudar nosso pensamento, nosso coração, nossa imaginação, e é isso que vai fazer a diferença em nossas vidas, e são nossas vidas que vão fazer uma diferença no mundo. Uma diferença no seu lar, na sua igreja, na sua vizinhança, na sua cidade. Nós fazemos a diferença. Como? Fazendo uma diferença em que tem o nosso coração. Então, quem anda como os gentios, o problema começa tudo aqui, ó, na imaginação do coração do homem, que vai fazer o problema. Próxima coisa, rapidinho, versículo 2 do capítulo seguinte, que é Efésios 5, versículo 2, diz assim: e andar em amor, como também Cristo vos amou. Nós lemos isso no início. Devemos andar em amor. Por quê? Cristo nos amou, então eu devo andar em amor. Ou seja, eu devo ser um canal do amor de Cristo. Cristo me amou e agora eu devo andar em amor. Tá? Caminhar em amor, dispensando amor. Lembrando que amor não é um sentimento. A gente pensa que amor é uma emoção. Eu sinto isso e eu sinto aquilo.
Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão do coração. É uma decisão. Não é o que eu tô afim. Não, não é tá afim. Ah, que tô com vontade. É que eu tô querendo. Tem vontade, tá afim, não tá querendo, não tem nada a ver com amor. Digo mais, amor verdadeiro é fazer muitas vezes o que você não quer, o que você não está afim, mas você vai fazer porque é o que Deus quer. Por isso que é tão importante entender o que é amor. E amor, acima de tudo, é sacrifício. Cristo nos amou e se sacrificou por nós. Então, amor é sacrifício. Amor é colocar o outro à frente de você. Egoísmo é o oposto de amor. Egoísmo, não, é fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu estou afim. Amor é colocar o próximo. Talvez sacrificar a dar ao próximo. Vou dar um exemplo. Uma mãe. Você só tem um prato de comida. Quem vai comer? Você ou seu filho? Sua filha? Eu, pastor? Não, ninguém faria isso. Por quê? Porque a mãe, um pai, ama o seu filho e fala o seguinte, então faz o seguinte, ó, não dá para nós dois comer? Então, coma você. O que é isso? É sacrifício. É colocar o outro. Egoísmo é o quê? Bom, deixa eu comer primeiro. Se sobrar, a gente vê o que tem para você. Isso é o oposto de amor. Mas, pastor, eu estou com fome, eu estou com vontade de comer. Exato, eu. Amor é o contrário. Você acha que Cristo foi para a cruz? Como? Você acha que Cristo olhou para a cruz e falou, opa, o que eu sempre queria, morrer pregado a uma cruz, depois de ser chicotado a ponto de abrir minhas costas, aparecer meus ossos, meu sangue derramado, é o que eu sempre quis. Não. A Bíblia fala que antes de ser preso, antes de ir para a cruz, ele estava no jardim orando, falando com o Pai, tire isso de mim, mas se não for possível, seja feita a vossa vontade. E ele estava tão estressado, tão angustiado, que ele suou sangue. Pastor, é possível suar sangue? Existe uma condição médica, cujo nome eu esqueço agora, que é quando as capilares sanguíneas são tão estressadas que elas se rompem, as veias na pele se rompem e se misturam com as glândulas sudoríficas do suor e o suor sai junto com o sangue e você soa suor manchado com o próprio sangue, para você ver a angústia. Por quê? Porque Jesus era Deus, mas Jesus era homem. Ele sentia cada chicotada, cada espinho, cada cravada. Ele ia sentir a dor plenamente. A rejeição, a humilhação, a agonia. Ele sabia o que ele teria que encarar. Mas ele fez isso, sabe por quê? Por amor a nós. Por amor a você, por amor a mim. Então, amor é sacrifício. Amor é você pensar no próximo. É você dar vez, dar razão, dar lugar ao próximo. Por quê? Porque é o que Deus espera de nós. Devemos andar em amor, porque Cristo nos amou. Rapidinho, Efésios 5, versículo 8, devemos andar na luz, como diz aqui, versículo 8. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Mesma ideia. Andar em amor, andar em boas obras, na obediência, andar na luz. Em outro tempo vocês eram trevas. No dia 21 de julho de 1991, faz um tempinho, o que hoje, pastor Roberto, naquela época não era pastor, não era nada, tá bom? Mas não era salvo. Eu andava nas trevas. Eu não conhecia Cristo, não era salvo, eu era das trevas. Mas naquele dia, mais ou menos às 8 horas da noite, eu passei a ser da luz. Então eu falo aqui, andai como filhos da luz. Não nas trevas, mas como os filhos da luz. Andar nas trevas é andar nas obras más. João 3,19. E a condenação é esta, veja só a condenação do mundo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz que veio ao mundo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A luz veio ao mundo e os homens, de modo geral, a humanidade, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, eu estou nas minhas más obras e vou continuar nelas, não interessa.
Agora vamos substituir luz por Cristo. E a condenação é esta, que Cristo veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a Cristo, porque suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a Cristo e não vem para Cristo, para que suas obras não sejam reprovadas. Então, quando nós vamos para Cristo, para a luz, Deus vai mostrar em nossas vidas, olha, essa obra aqui, ó, não é bom não. Tá vendo isso daqui? Também não é bom não. Agora veja bem, mesmo que você não retire essas obras, mas se você é salvo, você é salvo. Agora o que Deus quer, o que Deus espera é que nós vamos removendo as obras. Mas pastor, eu já sou salvo. É salvo. Mas você quer a bênção de Deus? Você quer galardão eterno no céu? Você quer agradar a Deus? Você quer andar na luz? Então, nossas obras vão ser reprovadas. O que é reprovar? Reprovar quer dizer que não passa. Não passou no teste, não passou na prova, foi reprovado. Você faz um teste e não passa, se for reprovado. Quer dizer que mas nunca vai poder? Não, você pode fazer depois e ser aprovado. Mas aquela obra foi reprovada, você não passou naquilo. Na escola, você tem todas as matérias, você ficou reprovado em matemática, por exemplo. Mas você tem que fazer a prova de novo até passar, para ser aprovado. Mas aqui, quem anda nas trevas fala assim, não passei em matemática e nem vou passar e nem quero passar. Quero saber mais não, pronto. Aí você sai da escola e desiste. Você não foi expulso, você saiu porque quis. Aqui é a mesma coisa. Então, existem coisas na minha vida, na sua vida, que vão ser reprovadas, que a luz vai vir e a luz vai aprovar ou reprovar. Não quer dizer que você vai perder salvação, deixar de ser salvo, não é isso. Mas aquelas coisas, para andar na luz, nós temos que ter nossas obras, mas reprovadas, para que a gente possa então andar na luz. Mas quem foge de Deus, tem gente que não quer nem ser salvo. Eu já falei com pessoas, expliquei a salvação para a pessoa entendeu tudo e falou, não quero. Eu não sei o que tinha na vida daquela pessoa, mas basicamente aquela pessoa tinha obras más que ela não estava disposta a admitir que eram más. Eu não sei o que era, eu não conheço a pessoa. Ouviu, entendeu, entendi. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, eu só não quero. Por que não quer vir para a luz? Por que não quer vir para Jesus? Por causa das obras que impediam elas de assim fazer. Muito bem, última coisa então, devemos andar prudentemente. Olha o que fala Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios. Então, prudentemente quer dizer isso, devemos andar com sabedoria, como sábios, não como nécios. O que quer dizer nécios, pastor? Nécio é alguém tolo, alguém ou um simples ou um tolo. Qual a diferença? O simples anda de forma errada porque não sabe. O tolo sabe, mas decide andar errado do mesmo jeito. Tem uma diferença. E aqui fala para andar como sábios. Note que todos esses versículos que eu li têm uma referência para andar. Esse que eu li agora, portanto, vede prudentemente como andais. Olha como você anda. Não como nécios, ou seja, tolos, mas como sábios. Então nós temos que andar prudentemente com sabedoria. Não sejamos tolos, não sejamos nécios. Pastor, e como é que eu ando prudentemente? Bom, você só pode andar prudentemente se você tem sabedoria. Mas só ter sabedoria não garante nada. Que o tolo sabe, não faz. O sábio não é alguém que sabe, é alguém que sabe e faz. O sábio sabe o que é certo e faz o que é certo. O tolo sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Os dois sabem. Um faz, o outro não. O simples não faz o certo porque o simples não sabe. É outra categoria. Tá? Tem o simples, o tolo e o sábio. O sábio sabe e faz, o tolo sabe e não faz, e o simples nem sabe nem faz. Então, para ser sábio, primeiramente nós temos que saber. E uma forma da gente ter sabedoria é pedir. Pedir a Deus sabedoria. Peça a Ele. Lá em Tiago fala. Se alguém não tem sabedoria, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá generosamente. Sabedoria. Peça a Deus. Ouça a sua palavra. Ouça a pregação. Mas mais importante, pratique, cumpra,
Vou ler o último versículo essa manhã, Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos que cumprem os seus mandamentos. Quer ter bom entendimento? Entendimento é o que o sábio tem, é o que sabe e faz. Entendimento é saber e fazer. Entendimento é saber e saber fazer. E aqui fala que tem bom entendimento quem cumpre os mandamentos. Quem cumpre os mandamentos? Quem obedece. Aí voltamos para o primeiro passo, que é o quê? Andar em obediência. Quando você anda em obediência, você tem bom entendimento. E é assim que nós devemos andar, assim que nós podemos caminhar. Esse é o poder da obediência em nossas vidas. Mas vai depender de nós. Então somente cada um de nós.